Olá pessoal, bom dia! Tudo bem, gente? Aqui tá tudo jóia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020. Vamos avançando com as nossas reflexões. Hoje é um dia meio atípico, né? Estamos meio feriado, meio não feriado. Algumas pessoas trabalham, outras não. Feriado do carnaval. Amanhã, mas né, muitas pessoas não vão trabalhar mais amanhã, mas hoje muitas pessoas emendam e tudo mais, e como é um dia assim meio esquisito, meio anormal, eu vou mudar um pouco aqui o ritmo das coisas, tá? Vou apresentar um tema não muito comum das coisas que eu falo, foge um pouco aqui do aspecto de motivação, de determinação, de inspiração, mas é uma resposta a um colega que me escreveu referente ao vídeo que eu publiquei no sábado. Porque no sábado, eu até acho que seria interessante, caso você não tenha visto, você assistir primeiro o vídeo de sábado, foi um vídeo de perguntas e respostas, para você entender o que eu estou falando hoje. Tá? Então, um colega, ele me escreveu uma mensagem, porque eu disse no vídeo de sábado sobre a inviabilidade do comunismo. E o colega, claro, ele foi um pouco desrespeitoso, não sei, né, se essa é a melhor, a melhor colocação, tanto é que nos comentários do meu canal, quando tem xingamentos, alguma coisa assim, eu deleto porque algumas pessoas gostam de deixar, eu não gosto, né? Eu acho que é como se tivesse alguém vem colocar lixo na porta da sua casa, você pega a vassoura e tira aquele lixo, né? Eu quero deixar minha casa limpa, tudo arrumadinho, organizadinho. E no meu canal, quando tem comentários assim meio grosseiros, né, que faltam um pouco com respeito, eu não gosto de deixar, porque tem famílias que estão lendo, crianças também que acessam, enfim. Mas o curioso é que apesar dos argumentos dele, ele se colocou, achei interessante, né, com muita agressividade, mas ele também disse que é um católico e cristão, ele é católico, cristão e é qual foi a expressão que ele usou? Um inabalável defensor do comunismo. Então ele era contrário ali às colocações que eu tinha feito. Bom, então a primeira coisa que eu queria relatar para o nosso colega, se ele se apresenta como católico, cristão e inabalável defensor do comunismo, eu tenho uma má notícia para dar para ele, que se ele segue a tradição católica, ele já está automaticamente excomungado. Então ele não pode se colocar como católico e comunista ao mesmo tempo. Eu recomendo que você procure na internet a respeito disso, as encíclicas e outros documentos, principalmente expedidos pelo Papa Pio XII. Inclusive tem até um decreto, eu não sei o nome em latim, mas você procura na internet, você vai achar, tem muito material lá, Decreto contra o Comunismo. Então é um decreto assinado pelo Papa Pio XII, que coloca em termos muito simples assim: qualquer pessoa ligada, associada ou defensora de teses, de doutrinas ou de partidos políticos com a vertente marxista-comunista está automaticamente excomungado, tá? Então, e eu não estou aqui fazendo defesa para os católicos, eu não estou aqui representando religião nenhuma, estou me referindo ao colega que se disse católico e comunista. Então, para ele, eu estou dizendo que tem alguma coisa errada e ele não está sabendo. Então, tem que se informar. Tá? Procure aí na internet Decreto contra o Comunismo do Papa Pio XII, aí você tira as suas próprias conclusões. Mas outra coisa que o colega disse é que ele falou assim, porque o capitalismo é o novo feudalismo que vem destruindo a vida das pessoas, escravizando as pessoas. Olha, colega, eu vejo o seguinte, né? Apesar de você se colocar como um comunista e convicto, eu tenho a impressão de que você nunca leu o Manifesto Comunista de Marx e de Engels,
E eu também acho que você não leu O Capital, de Marx. Eu acho que você deveria ler, para não falar uma contradição dessa, que o capitalismo é um novo feudalismo, ou é um feudalismo disfarçado. O próprio patrono aí do seu defensor, né, o Marx, ele vai dizer com todas as palavras que o capitalismo é o oposto, é uma antítese, né, do feudalismo. Inclusive, se você estudar Marx e Engels, você vai ouvir falar da dialética. Então, há um sistema de poder, aí vem outro que é oposto àquele e que vai contradizer o que o sistema anterior estava dizendo. Então, o capitalismo seria uma evolução que vem exatamente para destruir o feudalismo, e não que o capitalismo é uma espécie de feudalismo. Não faz sentido isso que você está colocando, né? Que o capitalismo é um novo feudalismo. Veja só, o que é feudalismo? Então, dizendo em palavras para todos entenderem, o senhor feudal, ele era responsável por uma determinada faixa de terra. Aqui no Brasil ficou bem, se você pegar aqueles mapas antigos, né, parecia assim várias riscas, assim, o país era cortado assim, então cada faixa era um feudo. E chegou um tempo, cada senhor feudal, então ele tinha aquela produção rural, então de café, ou de algodão, açúcar, etc. Mas chegou um tempo que a produção, né, agrícola foi requisitando menos trabalhadores, e esses agricultores, esses camponeses eram expulsos, né? Não precisa de você mais para trabalhar aqui, agora vamos produzir mais carneiro, mais isso, mais aquilo, e muita gente foi sendo expulsa, e essas pessoas então expulsas, elas iam morar, porque eram expulsas das fazendas, iam morar nos burgos, ou seja, os burgos eram as cidades, daí vem a palavra burguês e burguesia. Eu acho até interessante, né, que os defensores mas defensores que eu falo assim, né, as pessoas que propagam aí comunismo, marxismo e tal, nós somos contra os burgueses. Bom, só tem duas opções: ou você é burguês ou você é camponês. Ou você vive na cidade ou você vive no campo. Você que está me assistindo, você mora numa cidade ou você mora na zona rural? Se você mora numa cidade, você é burguês, né? E não tem como aquela história, né, do nosso saudoso Cazuza, né? A burguesia fede, mas quem mora na cidade é burguês. Então, o que acontecia? Essas pessoas eram expulsas das fazendas pelos senhores feudais, iam para os burgos, para as cidades, e ali eles tinham que sobreviver. E começaram a sobreviver do comércio, da compra e venda. É igual quando você vai no centro comercial da sua cidade ou num shopping center, tem lá os comerciantes, os vendedores. Naquela época, claro, guardando as devidas proporções, tinha suas diferenças, mas basicamente era isso. Comerciantes que compravam coisas de mercadores, às vezes vinham importados de navios, às vezes era a própria produção rural, e vendiam isso. E esse pessoal, esses comerciantes, começaram a ter um certo poder, e aí começa toda uma discussão que eu não vou entrar aqui agora, porque senão o vídeo não vai ter fim, né? Mas daí que surgiu o princípio daquilo que nós entendemos como o capitalismo moderno, ou como o capitalismo como essa ação de comprar e vender. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: o capitalismo em si é um fenômeno natural. Você não tem que defender o capitalismo. Você não vai ver assim, um movimento, um partido capitalista brasileiro. Isso não existe. Por que não existe uma defesa do capitalismo e tem o Partido Comunista Brasileiro? Porque o comunismo é uma ideia artificial, é algo que tem que ser implantado, é algo que não existe ainda, né, de fato, como Marx idealizou, e nunca vai existir. Vou te explicar por quê. Agora, o capitalismo não. O capitalismo, esse ato de eu faço aqui um artesanato, um objeto, um bordado, eu vou vender isso para outra pessoa, ela me paga em dinheiro, e com esse dinheiro eu vou comprar agora um pacote de arroz e tal. Esse ato é natural, né, o comprar e vender. O comunismo não é um ato natural. O capitalismo é um movimento social natural.
o comunismo é um movimento artificial. Ele vem a partir da ideia de uma pessoa que concebeu a sociedade deveria, a sociedade poderia ser assim. E aí ele concebe essa ideia e tenta implantar isso. E quando eu falo que o comunismo não dá certo e nunca vai dar certo, é exatamente por isso. Porque, veja só, as pessoas até confundem, né? Socialismo, comunismo. Eu já ouvi algumas bobagens na internet tentando explicar o socialismo é mais assim, o comunismo. Na verdade, é um fluxo. Isso não sou eu que falo, tá bom? Agora eu vou emprestar as palavras de Karl Marx. Então, o socialismo é um estágio para se alcançar o comunismo. O comunismo seria assim, uma sociedade perfeita. Daí já começa o meu vídeo anterior, onde eu falo que é impossível de alcançar esse estado, uma sociedade perfeita, onde o ser humano é aquele... Bom, a melhor imagem seria o céu, paraíso celeste, onde tudo é perfeito, tudo é lindo, maravilhoso, ninguém passa nenhuma necessidade, ninguém passa nenhuma privação, você tem isso aqui, o que é meu é seu, o que é seu é meu, por isso comunismo. Se eu colho aqui da minha terra um arroz, um trigo, é para todos, e você também está lá com o seu cultivo de milho, ou você tem uma plantação de cebola, então a gente vai repartir tudo, vamos compartilhar, vamos viver na absoluta fraternidade. Esse é o comunismo. Então o comunismo é um ideal de vida, muito bonito no aspecto teórico, né? Como eu falei, é o paraíso. Quem não gostaria de morar no paraíso, né? Agora, o ser humano, tal como você conhece, que te fecha no trânsito, ele já faz um sinal feio com a mão, que um tenta pisar em cima do outro para se sentir melhor do que o outro, né? Que tem corrupção, que tem roubalheira. Você acha que o ser humano viveria, né, de bom grado assim numa sociedade, num paraíso comunista? Né? É para se questionar. Então, Marx ele apontou uma solução. Bom, a gente vive no capitalismo, e o capitalismo, e como eu disse, não é uma ideia, o capitalismo que Marx está analisando, isso é um mérito que eu dou para Marx, ele avalia com muita propriedade, né, a sociedade capitalista, com muito mais realismo. Olha que interessante, Marx vê o capitalismo com muito mais realismo que os próprios seguidores de Marx, que talvez por não ter lido o Capital não estão entendendo o que estão falando. Mas Marx vê assim, chegou a hora da gente fazer um novo salto, né, uma nova dialética. A gente tem que criar um estágio, porque antes existia o feudalismo, agora existe o capitalismo, mas tem que existir uma coisa superior, o comunismo. Só que se a gente for esperar isso acontecer, esse comunismo, esse paraíso, vai demorar muito tempo. Então pode levar anos e anos e anos e anos, né? E a coisa tem que ser logo. Então a gente tem que fazer alguma coisa para acelerar, para que essa revolução, para que essa mudança do capitalismo para o comunismo aconteça. Então vamos criar um jeito de fazer isso. Como? O socialismo. Então o socialismo seria um regime de governo onde vem um Estado, ele vai estatizar tudo. Então vamos estatizar o correio, vamos estatizar o transporte, vamos estatizar a saúde, vamos estatizar a educação, vamos estatizar essa empresa, vamos deixar que tudo, o Estado seja dono de tudo, o socialismo. Então o Estado vai ser dono de tudo, vamos estatizar tudo, vamos ser dono de tudo. Então o indivíduo já não é mais proprietário de nada. Agora o Estado vai ter a propriedade de todas as coisas e o Estado vai distribuir igualmente todas as coisas para o indivíduo. E esse o socialismo, isso é Marx falando. Para Marx, é um estágio para alcançar o comunismo. E daí? A hora que o Estado for detentor de tudo, a hora que o indivíduo souber viver nessa partilha comum, na hora que o indivíduo estiver ali, né, todos iguais, todos vivendo numa sociedade igualitária, tal, tudo de todos, beleza? Aí então, quando o ser humano estiver pronto, o Estado deixa de existir
E aí que vem as minhas resistências. Então tira-se o governo, porque não precisa mais, porque agora o ser humano já aprendeu a viver igualitariamente, já aprendeu a dividir as coisas, então o Estado não é mais necessário. Aí começa a nova etapa, o comunismo, onde por si próprio o ser humano vai saber ser igualitário, fraterno, repartir as coisas e tudo mais, né? Agora eu pergunto, onde é que isso aconteceu? Ou onde é que você acha que isso vai acontecer? Vamos pegar lá o nosso amigo Kim, né, o Rocket Man, de acordo com o Trump, né, lá na Coreia do Norte. Será que o comunismo lá já está forte o suficiente que agora o Kim Jong-un vai falar, não, pessoal, já aprendeu a viver na igualdade, a partir de hoje não vai ter mais governo, agora vocês vivam aí por conta própria? Aconteceu isso? Ou na Rússia, né? Será que isso aconteceu? Então, essa realidade do comunismo, de acordo com a minha percepção, é uma utopia, até bonita em certos termos, mas não tem aplicabilidade prática. Primeiro porque é artificial. Como disse, o capitalismo é um movimento natural, ele acontece naturalmente. Ninguém fica tranquilo, você não precisa defender o capitalismo, porque ele não acontece por causa de uma ideologia. Capitalismo não é uma ideologia, é um movimento natural da sociedade, comprar e vender, ter posse, propriedade privada, tal. Já o comunismo é uma ideia artificial que eu preciso defender, né? Aí você fala, mas na China é o país comunista. Olha, falar que a China é um país comunista é meio cômico, né? Eu acho que um dos países mais capitalistas do mundo é a China, nessa questão do comprar e do vender. Ele tem uma propriedade privada dos governantes ali, que são como que donos, né? Donos de toda aquela região, mas se a China não se entregasse ao mercado capitalista, né? Se ela não comercializasse seus produtos, tal, eu não sei o que seria, né? Acho que a China, se bobear, é mais capitalista que o Brasil, no sentido do comprar e do vender e do lucrar e tudo mais. Agora, como doutrina partidária, como doutrina de um povo, de um conjunto de representantes, né? Aí é outra questão. Mas não funcionaria, né? Esse sistema, se ela se preservasse apenas naquela ideologia comunista e não se abrisse ao mundo capitalista. Então, o colega, apesar da sua, como você falou, né, eu sou um inabalável defensor do comunismo e pelas suas palavras você ficou meio chateado, aborrecido com o que eu disse sobre a inviabilidade do comunismo, é nesse sentido, tá? Como utopia é uma coisa muito bonita, mas eu sinceramente não acredito nesse método de Marx. Então vamos entregar tudo para o Estado, vamos estatizar tudo para o Estado, nada para o indivíduo, tudo para o Estado, nada para o indivíduo. Nós, indivíduos, vamos nos acostumar, vamos aprender a viver assim, e um belo dia o Estado vai falar, tá bom, chega, o indivíduo já aprendeu a ser fraterno e agora a gente vai embora, não precisa mais do Estado. Eu pergunto para você, o colega que me escreveu, você acredita? Você acredita realmente nisso, que um dia o Estado, um Estado inchado, um Estado inflacionado, um Estado detentor de tudo, os dirigentes desse Estado, né, um Vladimir Putin, um Kim Jong-un, vai chegar e falar, não, agora percebemos que não precisam mais do Estado e agora vamos para a nova etapa, vamos para o comunismo, porque agora vocês sabem se administrar. Você acredita que isso possa acontecer um dia? Pois é, então, eu recomendo isso, tá? Que você leia. Não estou falando para ler autores de direita, não estou pedindo para você ler Mises, por exemplo, teorias econômicas. Estou pedindo para já que você se coloca como um inabalável defensor do comunismo, leia Marx, leia Engels e leia o Manifesto Comunista, o Capital, que são as obras, o comecinho, né? Para você começar a entender, e aí depois me diga se você enxerga alguma viabilidade prática de aplicação do comunismo
na nossa realidade, planeta Terra, né, que é sociedade, tal como a gente vive, é o convite que eu te faço, tá bom? Mas, de qualquer forma, agradeço aí o seu comentário. Eu sei que por trás dessa agressão, né, tem um pouquinho de agressão, sim, de palavras ofensivas, mas no fundo, do seu jeito, do seu modo, você está querendo dar a sua contribuição para o planeta, né? Mas são opiniões diferentes. Então, eu fecho o vídeo dizendo isso. Na minha opinião, esse método marxista não funciona, tá? E relembrando, você também se colocou como católico, terminando o vídeo agora, pesquise na internet Papa Pio XII, pesquise o decreto contra o comunismo, leia e tire suas próprias conclusões, e aí você vai ter que decidir, né? Eu quero ser comunista e estar associado a partidos como PT, PSOL, PCdoB, PC não sei mais, ou eu quero preservar minha fé católica. É uma escolha, né? Você é livre, eu não estou aqui defendendo nada, você vai fazer da sua vida o que você quiser. Graças a Deus a gente vive numa democracia, né? A gente tem o direito de expressar a nossa opinião. Aqui no Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, e eu falo isso porque tem muitos colegas de Portugal que me assistem também, mas aqui no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de defender ideias, elas defendem as suas paixões, elas pegam as entranhas, né? E aqui não estamos defendendo paixões, pelo menos eu não estou defendendo nenhuma paixão, estou defendendo uma ideia, um conceito, e acho que a gente pode falar disso numa boa, né? Só para encerrar, talvez eu estou me alongando, mas é uma história boa. Na época de seminário, a gente foi bastante treinado para isso, então tinha, por exemplo, que se apresentar debates, então era mais ou menos assim, ó, eu vou defender as ideias de Aristóteles, e o fulano vai defender as ideias de Platão, que eles, apesar de um ser sequência e discípulo do outro, mas tem aí as suas rivalidades, né? O Platão, o lado mais eu vou falar isso com algum platônico, vai ficar bravo comigo, né? Mais idealístico, mais sonhador, e Aristóteles ali mais matemático, mais pé no chão. Então um tinha que defender uma ideia e outro tinha que defender a outra. Aí sentava-se assim na sala de debates, né? Aí um defendia, outro falava, aí eu replicava, outro triplicava, aquele debate tal, quem estava certo. Terminou o debate de ideias, a gente saía da sala, ia tomar um café, brincava ali, contava piada, estava tudo certo, está tudo bem. Porque o debate era apenas de ideias, mas não era levado para o lado pessoal, não havia paixão em cima disso. Eu acho que os brasileiros deveriam aprender um pouco mais disso, né? Colocar as suas ideias, debater, falar com tranquilidade o que acreditam, o que não acreditam. Claro, falar com embasamento, né? Porque se você não tem embasamento, a única coisa que te resta é xingar, né? Porque você não tem argumento, você não sabe o que falar, você não leu a coisa, você está defendendo uma ideia e você nem conhece o que os próprios autores da ideia disseram a respeito. Aí você vai ter que xingar, vai ter que... É o mimimi, fascista, taxista, racista, machista, datiloscopista. Vai ter que ficar falando isso porque você não sabe o que você está falando, tá bom? Então é isso, pessoal. Falei que era um vídeo diferente, mas acho necessário porque é uma conclusão da conversa que nós tivemos sábado, e a partir daí a gente vai avançando, tá? E eventualmente, se você quiser perguntar alguma coisa a respeito, estou aqui dentro dos limites do possível para falar daquilo que eu sei, né? Aquilo que eu não sei eu vou procurar estudar e procurar saber. E toca o barco, tá bom, gente? Um abraço para você, tenha um excelente feriado. Eu vou pular o carnaval, né? O carnaval tá aqui, eu tô aqui, eu pulei, né? Vou pular o carnaval e vamos em frente. No mais, deixo aqui meu carinho, meu abraço, e que você tenha um feriado bacana e que sua vida seja não menos que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.